que nascer, pelos dias que vão vir, Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Laia, 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 mensagem divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o frango, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, tua mensagem divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus, laia, 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 laia. Então ele veio e disse: Joel, eu te segui. E
e o caminho tortuoso mostrou as pedras e os espinhos. E quando vi que o medo os nossos corações nos fez olhar só atrás dos montes, só disse confie. Então vi porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos a ter que nos abriga por seu amor. Haveria os dias e ao final da vida ele a distante nos esperando e ele fez ao Pai no ninho. E então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque existe o seu chamado. Porque ninguém existe o seu chamado. Bom, meus amigos, são 16 horas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso grupo de estudo e hoje a Sandrinha vai fazer a prece e a página de abertura. Pode começar, Sandrinha. Boa tarde a quem não dê boa tarde. Vamos então, queridos irmãos, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecer por esta hora em que podemos estar juntos, estudando o Senhor Jesus, esta obra de Emmanuel, este roteiro, Senhor, que tanto nos auxilia a refletir sobre nós mesmos, sobre a vida que levamos, sobre os empecilhos, sobre as vitórias que podem existir, Senhor, num planeta de provas e expiações. Agradecemos, portanto, Mestre querido, e rogamos a tua presença desses amigos espirituais, a fim de que possamos finalizar hoje, Senhor, este capítulo desta obra tão cara a todos nós. Abençoa, Senhor, Emmanuel, Chico, todos aqueles espíritos que vêm demonstrando para nós a força do bem, a força do amor, Senhor. Permita que todos aqueles que aqui se encontram, unidos a nós, aqueles que foram trazidos pelo plano espiritual maior, possam ser atendidos em suas necessidades e nós, Senhor, de nossa parte, possamos seguir firmemente contigo. Muito obrigada, Senhor. Hoje, então, temos Vinha de Luz, capítulo 23, e olhai por vós. Emmanuel vai trazer Lucas
capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, diz Lucas, Jesus em Lucas, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Emmanuel, então, diz assim: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e, desde muito, recomendou ver cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever e alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Como a gente observou assim, bem rápido, ouvindo o que Pepita colocou logo de início na nossa conversa, essa epígrafe, né, e essa mensagem de hoje, ela está ligada ao sermão profético ainda, né, de Jesus, as recomendações, aquilo que nós passamos, que somos e que podemos minorar, não é? Podemos transformar para melhor. Eu vi aqui logo de início, como Emmanuel nos coloca, não é? O homem que é voltado para o homem do mundo, diríamos assim. O homem que vive o dia a dia, observando as suas oportunidades, observando aquilo que ele pode viver, os acontecimentos diários, enfim. É o homem no mundo, vivendo aqui, como ele mostra, para o mundo, não é? Em contrapartida, ele vem mostrar que nós não somos os homens que temos de viver exclusivamente para o mundo, né? Sermos homens do mundo. Precisamos viver no mundo, reencarnados é verdade, mas já vislumbrando e observando que somos espíritos imortais e que estamos aqui com uma passagem muito breve. E dependendo justamente dessa visão de mundo, é que acorda em nós esses valores eternos que precisam ser cultivados. E aí ele diz aqui, logo de início, né? Descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios, inquietações de toda sorte.
ou seja, os vícios que já trazemos, não é? De outras vidas, de outras existências, e ainda por cima, sobrecarregando com o hoje as inquietações de toda sorte que existem, nós sabemos para todos nós, né? Nós que vivemos no mundo não podemos dizer que não existem, existem, e cada vez mais a gente observa essas inquietações no mundo inteiro. Acontece que ele lembra que nós nos esquecemos que é aquele homem, né, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. É aquela observação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, não é? É aquela observação para nós, a cada dia, agora mesmo com esse momento que nós temos, é um momento bendito para nós, né? Para as nossas almas, porque a gente sai daquele cotidiano, daquele corre-corre, daqueles aborrecimentos muitas vezes, ou dos compromissos naturais do dia, e a gente procura se ligar na ligação nossa com o plano espiritual maior. Então, isso é de um presente em nossas vidas incomensurável. E aí ele diz: fixa com interesse as ondas destruidoras, então, em vez de fazer esses momentos de meditação elevada, de buscar viver de uma forma até com outro olhar, não é? Com outro sentimento nessa existência, fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações. Isso é mais do que atual, né, gente? Mais do que real que nós estamos vivendo. Liga a televisão, em tudo que é canal que você ligue, pode contar que tem a mesma coisa. É guerra aqui, guerra ali. A gente não pode ser alienado, sabemos disso. Não dá para alienar, a gente tem que ter noção do que nós estamos vivendo aqui. Mas acontece que essa continuidade, isso não nos causa o bem. Pelo contrário, não é? Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê as sombras que o invadem. Então, o tempo que muitas vezes a gente está a observar e a viver esses momentos de diversas formas, a gente deixa de ver aquilo que são aqueles males pequeninos. Tem uma mensagem, estava vendo hoje do livro Coragem, do Albino Teixeira, que ele fala os males pequeninos. A gente deixa de ver os males pequeninos que estão acontecendo dentro do nosso roteiro reencarnatório, conosco e com aqueles que estão mais próximos de nós, de acordo com os nossos deveres de cada dia. Então, as sombras que nos invadem, que vêm aos pouquinhos, vão se mostrando, que nós plantamos, nós, como nós estamos desenvolvendo essa modificação, tudo isso vai ficando esquecido, porque o hoje, com o mundo, com esse corre-corre do mundo, a gente deixa apagado, né? E aí ele diz: distrai-se dos que lhe são próprios, dos problemas que são próprios, cuida do vizinho, né? Observa do vizinho, mas esquece do seu próprio, porque a gente veio sozinho, volta sozinho e precisando dar conta da nossa conta, né, pessoal, da nossa administração, essa que é a verdade, né? E aí depois ele dá uma passada no que existe de necessário, que é o alimentar o corpo, sem dúvida alguma, mas o problema não é alimentar o corpo, é o abuso que se faz do alimento, da bebida e assim por diante. E aí ele usa, os verbos que ele usa são assim perfeitos, né? Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, aí vai pedir o auxílio de Jesus, dos mensageiros divinos, do plano espiritual superior, não é? Plasmar escuros fantasmas e nutrir os seus próprios verdugos. Então, recomendou, então, vele, Jesus recomendou, né? Vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Reparem que parece assim, quem olha separadamente, sem ver o contexto que Emmanuel fala, parece que ele está dizendo, poxa, olhar só para mim? Não, pelo contrário,
você viver fazendo o melhor que pode em relação a si mesmo e ao outro, mas cada um vai dar conta de si mesmo na direção da espiritualidade superior. Retire-se cada um dos excessos. Então, o problema não é o uso de tal coisa ou tal outra, é o excesso na satisfação egoística, relaxamento do dever, não é? Inquietações mesquinhas que muitas vezes causam tantos danos a nós, e que, se a gente for reparar bem, não tem esse valor que muitas vezes lhes damos. E o dia do juízo, isso aqui que é incrível, deve compreender, o aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo. Aí você imagina o dia de juízo que muitas vezes aprendemos em outras crenças religiosas? Não, é dia de juízo no mundo de cada homem, através da nossa própria consciência, não é? Através daquilo que fizemos dessa estada na nossa reencarnação. É isso, podem completar aí, por favor. Sandrinha, você falou muito bem, eu só reforço a frase que você também já abordou, mas só para traduzi-la, quando ele diz: depois de plasmar escuros fantasmas, que seriam as nossas ilusões, não são fantasmas exteriores, são as Sim, sim. nossas ilusões que são fantasmas em nossa vida, e de nutrir os próprios verdugos, que também não são exteriores, mas são todas as tendências que nos escravizam, são nossos verdugos, né? Não é o mal de fora, como diz, né, o É lá próprio de Emmanuel, dentro, né, né? Luiz, que nos faz mal, é o que está dentro. Então, a gente nutre esses verdugos, que são os nossos caprichos, as nossas tendências inferiores. Aí, quando a gente não aguenta mais, sufocado pelas vibrações geradas por aquilo que produzimos, que são produtos nossos, aí a gente clama por Jesus. Mas é importante que a gente saiba que, olha, ele nunca, quando a criatura realmente clama verdadeiramente e está disposta a um processo de mudança, nunca nos faltará essa mão estendida do Cristo para nos soerguer, né? Mas que a gente tenha noção de que, olha, está tudo dentro de nós, não tem nada fora. O problema está em nós e não lá fora. Vocês, bom, acho que acabou o tempinho, mas vamos então passar para o nosso último, finalizando. Eu, é, eu colocaria aqui, recapitularia, só para a gente dar andamento a todo o processo de emoção, em a homenagem do imperador, né? Públio Lentulus sentia bem a suprema emoção daquela hora. Quer começar, Glorinha? Sim, Públio Lentulus sentia bem a suprema emoção daquela hora. A homenagem do imperador, a carinhosa presença dos amigos, a volta do genro aos seus braços paternos representavam para o seu coração uma alegria entontecedora. Seus olhos, entretanto, nada podiam ver. Do seio da sua noite, ouvia aqueles apelos generosos, como um desterrado da luz, de quem se exumassem as recordações mais queridas e mais doces. Amigos, disse, enxugando uma lágrima furtiva nos olhos apagados. Tudo isso é para mim a maior recompensa de uma vida inteira. Nosso imperador é um espírito excessivamente generoso, porque a verdade é que nada fiz para merecer o reconhecimento da pátria. Minha alma, todavia, exulta convosco, meus patrícios, porque a nossa reunião nesta casa é símbolo de união e trabalho nos elevados encargos do império. Nesse instante, contudo, alguém lhe tomava as mãos encarquilhadas, levando-as aos lábios úmidos,
deixando, porém, nas pequeninas conchas das rugas 2 lágrimas ardentes. Plínio Severus, num gesto espontâneo, ajoelhara-se e osculando-lhe as mãos, dava expansão ao seu afeto e reconhecimento, ao mesmo tempo que lhe fazia a entrega da mensagem imperial que o velho senador não mais podia ler. Públio Lentulus chorava, sem poder pronunciar uma única palavra, tal a emoção que lhe avassalava o íntimo, enquanto os circunstantes lhe acompanhavam as atitudes com os olhos rociados de pranto. Nesse ínterim, o filho de Flamínio não mais se conteve e, consagrando a sua regeneração espiritual, exclamava enternecido: Meu querido pai, não choreis, se aqui nos achamos todos para compartilhar vossa alegria. Diante de todos os nossos amigos romanos, com a homenagem do império, eu vos entrego o meu coração regenerado para sempre. Se estais agora cego, meu pai, não o estais pelo espírito que sempre procurou dissipar as sombras e remover tropeços do nosso caminho. Continuareis guiando os meus, ou melhor, os nossos passos, com as vossas antigas tradições de sinceridade e de esforço, na retidão do proceder. Voltareis comigo para Roma, e junto de vosso filho reabilitado, organizareis novamente o Palácio do Aventino. Serei então, para todo o sempre, uma sentinela do vosso espírito para vos amar e proteger. Tomarei minha esposa a meu inteiro cuidado, e dia a dia tecerei para nós três uma auréola de venturas novas e indefiníveis, com os milagres da minha afeição imorredora. Em nossa casa do Aventino florescerá uma alegria nova, porque hei de prover todas as vossas horas com o amor grande e santo de quem, conhecendo todas as duras experiências da vida, sabe agora valorizar seus próprios tesouros. O velho senador, ao quebrado pelos anos e pelos mais rudes sofrimentos, conservava-se de pé, acariciando os cabelos do genro, igualmente prateados pelos invernos da vida, enquanto pesadas lágrimas rompiam a muralha da sua noite, para enternecer o coração de todos numa angustiosa e indefinível emotividade. Flávia Lentulha chorava, igualmente, dominada por íntimas sensações de felicidade, ao cabo de tão longas e desalentadas esperanças. Alguns amigos desejavam quebrar a solenidade dolorosa daquele quadro imprevisto, mas o próprio questor, que chefiava a caravana de patrícios ilustres, se ocultara num recanto, sensibilizado até as lágrimas. Vamos dar uma paradinha, Glória? Vamos. Então, aqui, né, eu acho que o que se destaca é esse momento, não é, de em que o Plínio, né, faz essa declaração, não é, pro Públio, né, agradecendo de uma certa maneira, né, por tudo que ele exemplificou para ele, né, é, que ele fala na retidão, né, do proceder, na sinceridade, no esforço, que isso acho que ficou, né, para sempre. Como o Emmanuel fala, né, que é o filho pródigo, né, realmente aquele filho que volta transformado, né, volta espiritualmente modificado, né, pronto para sua reabilitação, né, para recomeçar a vida, né. Eu acho que é um momento em que os três ali, eles sei lá, são envolvidos mesmo, né? Eu acho que a espiritualidade já está ali envolvendo-os, né? Para que eles tenham esse momento, né?
de uma alegria sincera, né, verdadeira, de uma emoção verdadeira, né? E, e eu acho que é isso, né? O Públio, ele agora tem essa oportunidade, né, depois ele vai pedir o perdão e o Públio, né, já está com o coração totalmente modificado, né, e o acolhe, né, como um filho, né. Então, eu acho que é isso, né, eu acho que é esse momento mesmo, né, dessa regeneração espiritual do Plínio, né, que ele tem essa oportunidade, né, de voltar regenerado, de pedir perdão, de querer recomeçar e proporcionar, né, a Flávia e ao genro essa alegria, né, de recomeçarem. Mas eu acho que vocês podem aí falar mais coisas, Eu por favor. acho que, assim, a gente lendo esse trecho, a gente vê quantas coisas aqui elas fluem e se conjugam. Repara, ele trabalhou nos bastidores para a retirada de Nero. Ele trabalhou para tirar os tiranos, então ele, de uma certa maneira, aprovava esse novo imperador, agora era o filho dele que estava no poder, e eles sabiam que ele havia trabalhado, digamos, com afinco, havia a ponto de perder a visão, né? Nesse trabalho, nesse empenho. E aí vem o lado que não deixa de marcar ele no final da vida, cego, retirado da política, que o imperador mande uma comitiva à casa dele com aquelas figuras ilustres para homenageá-lo. Claro que ali ainda ele se via reconhecido do ponto de vista humano, ou seja, a pátria, e ele lutou pela pátria. Então não deixa, aquilo já o comoveu bastante. Só que junto com aquela comitiva vinha o filho amado, que ele, mesmo quando Plínio aprontou, quando ele traía a filha, e era a filha dele, a filha única ali, ele em momento nenhum condenou Plínio. Ele falava sempre, a gente via a conversa dele com a filha, pedindo que ela tinha que ser a guardiã do lar, que ela aguardasse, que ela se mantivesse na virtude, e sempre ele tinha uma palavra de consolação para o Plínio. E quando teve aquele problema que culminou com o assassinato de Agripa, ele mesmo disse que ele achava impossível que o Agripa fosse capaz de fazer aquilo, e ele amava esses dois rapazes como se fossem filhos. Tudo bem que ele tinha um amor profundo pelo Flamínio, pela Calpurnia, a gente viu os últimos dias de Calpurnia e os diálogos dos dois. Então a gente vê assim vínculos muito profundos, não consanguíneos, mas muito profundos. E em momento nenhum, mesmo com toda a disserção do Plínio, a gente viu nele uma atitude condenatória. E eu acho que isso é bonito de se ver, porque naquele momento ele ainda não estava redimido, já estava abalado, mas não integralmente redimido. Então a gente vai vendo nesse Públio Lentulus, que ele se coloca como um senador orgulhoso, arbitrário e tudo mais, a gente vai vendo um cristão corajoso, fiel, surgindo em atitudes difíceis, que eu não sei se nós teríamos coragem de ter. Quando ele sabe que o André de Giorgio faz aquela perversidade toda com o filho, maltratou o filho dele a vida inteira, lhe ensinou coisas ruins, fez dele um criminoso. E esse homem, quando ele toma ciência de tudo, naquele impacto, ele não teve tempo de digerir, porque ele vai lá para ouvir a confissão, ele ouve a confissão e o outro também capitula e ele diz que perdoa, sinceramente, e volta para casa sofrido, dolorido, mas perdoa.
E aí a gente vai vendo esse homem surgindo nesses embates, nessas situações difíceis e fincando, e a gente vai vendo Emmanuel surgindo. A gente vê o Públio Lentulus desaparecendo e a gente vai vendo o Emmanuel com traços que a gente percebe hoje nas mensagens dele surgindo ali. Então, um homem que um dia, numa encarnação anterior, havia sido conspirador, agora ele entrega a vida inteira trabalhando, até, digamos assim, nos bastidores, pela preservação de uma pátria que ele amava, né? Pelos valores da família, aprende a perdoar. E aí, esse filho volta, o filho pródigo volta. Quem de nós não ficaria profundamente emocionado ao perceber um filho que estava desgarrado voltando para casa? E em mais, ele sabia que a filha estava cega, e esse filho agora lhe prometia fidelidade, amparo perpétuo, para sempre. Ele se curvava ali. Então, esse coração, na terra, ele está tendo um momento de suprema felicidade, de supremo encontro com valores muito, muito grandes. Não está ali a pompa, não está a circunstância, até porque ele não pode perceber nem a pompa, nem a circunstância, mas pode sentir a vibração daquelas pessoas que tinham por ele amizade e que vibravam calorosamente naquele momento. Ele sente a vibração daquele impacto, ele sente o retorno desse filho, ele fica afagando os cabelos, ele não pode vê-lo, mas vai sentindo. Então, eu assim, eu particularmente me emocionei muito com tudo isso, mas vocês devem ter mais coisas para falar desse encontro, dessa promessa, que pode ser até que, digamos, ele não, ele poderia dizer, não, não sei se você agora, daqui por diante, vai ser tudo isso. Mas ele fez questão de ficar sozinho, solitário, vivendo distanciado, para poder voltar com essa proposta consolidada no coração dele, né? Então, tudo isso é muito, E o para mim, acho que é interessante, né, Pepita, é a gente ver a oportunidade que é dada, né, à criatura quando está arrependida, quando, né, vem modificada, essa oportunidade desse reencontro dos três, né, foi sim, algo assim muito especial, né? muito, nossa, muito, muito, Tudo muito. poderia acontecer, né, sem esse reencontro, sem mais foi dado a eles essa oportunidade de vivenciar essa emoção, né? Isso é bacana, né? Não, foi assim, foi uma dádiva, digamos, concedida pelos céus. A gente vai ver daqui a pouco o processo coletivo de um karma, de um expurgo coletivo, que eles estão inseridos ali naquele contexto, essas pessoas se reunindo, mas eles, antes disso, eles partem, digamos assim, renovados, partem renovados. E isso é muito lindo, né? É muito lindo quando a gente se abre para esse processo de conexão, né? Porque isso é um processo de conexão com o Criador. Quando a criatura, esse eu divino, desabrocha, e nele, no Públio, desabrochou totalmente esse eu divino. Ele está ali florescendo mesmo, florescendo. Eu fico imaginando a alegria da Lívia, que eu tenho certeza que ela trabalhou nos bastidores para reaproximá-los, para que ele tivesse esse prêmio já em vida, já aqui encarnado, né? Esse, como é que eu diria? Essa gratificação, esse prêmio espiritual, que é uma dádiva incalculável. Assim, coisas que não, como diz o outro, cartão de crédito não paga, né? Isso não tem preço. Não, não tem preço, né? E aí a gente vai continuar degustando esse capítulo, mas
Quem quiser falar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade, porque a gente está aqui para degustar as últimas páginas desse capítulo, desse livro, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Além de eu, Glorinha, que já falamos? Pode falar, Verônica. Não? Bom, mas eu espero que essa emoção tome conta de vocês. Tome conta. Porque a minha já está tomando, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem mais a ver com essa história do que a gente possa imaginar. Mais, mais a ver. Bom, vamos prosseguir então a nossa leitura. Verônica, quer ler um pouco? Posso ler. Publio Lentulus, contudo, compreendendo que somente ele próprio poderia modificar as disposições daquela paisagem sentimental, reagiu às emoções, exclamando: Levanta-te, meu filho. Nada fiz para agradeceres de joelhos. Por que me falas deste modo? Voltaremos para Roma, sim, em breves dias, pois todos os teus desejos são os nossos. Regressaremos à nossa casa do Aventino, onde juntos viveremos para relembrar o pretérito e venerar a memória dos nossos antepassados. E depois de uma pausa, continuou em exclamações quase otimistas: Meus amigos, sinto-me comovido e grato pela gentileza e afeto de todos vós. Mas que é isso, todos silenciosos? Lembrai-vos de que não vos vejo senão por meio das palavras. E a festa de hoje? As exclamações do senador quebraram o silêncio geral, voltando-se aos intensos ruídos de minutos antes. A torrente das palestras casava-se ao tinir das taças de vinho em seus pesados estilos da época. Enquanto as visitas se reuniam no triclínio espaçoso para as libações ligeiras, Plínio Severus e a esposa trocavam confidências ternas, ora sobre os projetos em perspectiva para os anos que ainda lhe restavam no mundo, ora quanto às recordações dos dias lentos e amargurados do passado distante. Insistentes chamados, porém, requeriam a presença do questor e comitiva no local dos festejos. O circo fora preparado a rigor e não se perdera nenhuma oportunidade para a realização das menores minudências próprias das grandes festividades romanas. E ao mesmo tempo que todos se despediam do senador e de sua filha, num deslumbramento de felicidade mundana, Plínio Severus dirigia-se a Públio nesses termos, depois de abraçar ternamente a companheira. Meu pai, levado pelas circunstâncias, sou compelido a acompanhar o questor nas festividades populares, mas estarei de regresso em breves horas para ficar convosco um mês, de modo a tratarmos do nosso regresso a Roma. Muito bem, meu filho, respondia o velho senador, sumamente confortado. Acompanhe os nossos amigos e representa-me junto das autoridades. Dize a todos da minha emoção e do meu agradecimento sincero. A sós novamente, o senador sentiu que aquelas comoções cariciosas e alegres eram talvez as últimas da sua vida. No velho peito, o coração batia-lhe descompassado, como se pesada nuvem de pensamentos tristes o envolvesse. Sim, a volta de Plínio aos seus braços paternos era a alegria suprema da sua velhice desalentada. Sabia agora que a filha poderia contar com o esposo nas estradas do seu tormentoso destino e que, a ele, Públio, somente competia aguardar a morte resignado. Ponderando as palavras afetuosas do filho de Flamínio e os seus apelos ao passado remoto,
Públio Lentulus considerou intimamente que era muito tarde para regressar ao Aventino e que a volta a Roma apenas devia significar, para o seu espírito precito, o símbolo da sepultura. Quer comentar, Verônica? Uhum. Bem, aqui, né, ele vai falar, né, tenta de alguma forma quebrar, né, um pouco a emoção, que estava todo mundo muito emocionado, todos assim num silêncio, e ele tenta, né, até como uma forma de demonstrar, né, agora sua nova postura mais humilde, né? Ele fala, né, pede para Plínio não se levantar, que nada ele tinha feito para que tivesse tendo agora um agradecimento ou uma declaração de joelhos e tenta de uma certa forma quebrar, né, essa formalidade ali, e pede para que todos falem ali. E e o que eu achei, e assim, aí depois Plínio fala, né, que teria que acompanhar o questor para as formalidades protocolares da cerimônia, mas assim, o mais importante é esse último parágrafo ali, em que Emmanuel vai falar que Públio ali consegue sentir, a sós novamente, o senador sentiu que aquelas comoções cariciosas e alegres eram talvez as últimas da sua vida. Então, assim, de forma intuitiva, ele sente que aquela alegria, aquela emoção que ele sentiu, provavelmente seriam as últimas que ele teria nessa vida, né? Então, ele, nesse momento, ele se vê envolto ali com pensamentos tristes, né? E assim, ele sente, né, que estava chegando o fim de sua existência e que sente também que ele só voltaria a Roma para cerimônias fúnebres, né? Que ele em vida não mais viveria no Aventino. É, acho que assim, resumidamente é isso. Fala aí, Alguém Pepe. gostaria de falar mais alguma coisa a respeito desse pressentimento da alma? Você veja bem, o que é um sexto sentido, né? Você vai dizer assim, não é médium, não. A pessoa, a alma, ela pressente o que o aguarda. Ainda mais assim, em momentos cruciais, eu acho que todos nós temos um sentimento intuitivo, né? Então ele sabia que ele havia chegado ao término de uma maneira feliz, quer dizer, consagrado, né? Repara, ele volta consagrado pelo mundo e redimido para Cristo. Olha, coisa difícil isso, né? Mas ele volta ali consagrado e redimido. Mas olha a que preço. Está ali cego, abriu mão do seu orgulho, da sua vaidade, de todos os que trabalho intenso dessa alma em processo de redenção, né? Que trabalho árduo, né? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Não? Não? Gracinha quer ler um pouco? Vou tentar, tá? Se cair, avisa, tá, Pepita? Tá. Em pleno espetáculo, Plínio Severo, já no outono da vida, arquitetava os planos de futuro. Procuraria resgatar todas as faltas antigas perante os seus parentes afetuosos e queridos. Assumiria a direção de todos os negócios do velho pai pelo coração, aliviando-o aliviando de todas as preocupações da vida material, angustiosas preocupações da vida material. De vez em quando, os aplausos da multidão lhe interrompiam os devaneios. A maioria da população de Pompeia ali estava em plena festa, ovacionando os triunfadores. Gente de toda a redondeza e muito particularmente de Herculano. Ocorrera pressurosa ao divertimento predileto daquelas épocas recuadas. De permeio com os atletas e gladiadores estavam os músicos, os cantores e os dançarinos. Tudo era um farfalhar de sedas, um delicioso espocar de alegrias ruidosas, ao som de flautas e alaúdes.
Em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio elevava-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Continuavam os jogos animadamente, mas agora, no seio da coluna fumarenta, que se elevava em caprichosos rolos para o alto, surgiam impressionantes labaredas. Plínio Severus, como todos os presentes, se surpreendia com um fenômeno estranho e inexplicável. Em minutos breves, no entanto, estabelecia-se no anfiteatro a confusão e o terror. Em meio da perturbação geral e imprevista, o filho de Flamínio ainda teve tempo de se aproximar do questor, então rodeado dos seus familiares que residiam na cidade, o qual lhe falou com otimismo, embora não conseguisse dissimular de todas as íntimas inquietações. Meu amigo, tenhamos calma. Pelas barbas de Júpiter, então por onde andarão a nossa coragem e a nossa fibra? Em breves instantes, a terra lhes tremia sobre os pés, em vibrações desconhecidas e sinistras. Algumas colunas tombavam ao solo pesadamente, enquanto numerosas estátuas rolavam dos nichos improvisados, recamados de ouro e pedrarias. Abraçando-se então à filha e cercado de numerosas senhoras, o questor disse altamente preocupado: Plínio, demandemos as galeras sem demora. O oficial romano, porém, não mais ouviu os apelos. Ansiosamente atirou-se à faina de romper a multidão, que desejava retirar-se em massa do circo, motivando o esmagamento de crianças e pessoas mais idosas. Ao cabo do sobre-humano esforço, conseguiu alcançar a rua, mas todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa desarvorada, aos gritos: Fogo, fogo, o Vesúvio. Quer que pare, Pepita? Eu acho Vou que ler tu mais um pode pegar pouquinho. esses dois parágrafozinhos Tá. pequenininhos agora. Plínio verificou que todas as vias públicas estavam repletas de gente desesperada, de viaturas e de animais espavoridos. Com enorme dificuldade, vencia todos os obstáculos, mas o Vesúvio lançava agora para o céu uma fogueira indescritível e imensa, como se a própria terra houvera incendiado as entranhas mais profundas. Bom, agora essa leitura foi bem do que aconteceu lá, né? Plínio Severo já estava lá, no circo, na festa, na comemoração, né? E sonhando aí com o que iria acontecer, como que ele iria daqui para frente cuidar do pai, que não era o pai, mas era o pai do coração, né? E da esposa. E aí acontece de começar a... Ali estava congregadas pessoas, inclusive da cidade próxima, né? Que era Herculano. E aí começa a acontecer que o Vesúvio começa a soltar fumaça, depois labaredas, e as coisas tomam um vulto grande, que é o que historicamente a gente conhece, né? O desastre para Pompeia. E ele, apesar de ficar ali tentando conversar com o questor e tal, ele estava preocupado em retornar para casa, né? E sai então dali aflito, rompendo o que ele pôde romper de pessoas para poder retornar. E aí devia estar tão desesperador, né, que as pessoas corriam e estavam esmagando pessoas mais frágeis, né, crianças e idosos. Então, na verdade, é uma descrição daquele fato que aconteceu ali. E neste momento aqui do livro, né, a emoção da gente saber as coisas terem esse desfecho final, que vai ser muito emocionante aqui no final, acho que todo mundo já leu. Mas é o momento de que como as coisas acontecem na vida, né? Tudo preparado para ser daquela forma. Então ele voltou para lá, naquele momento, preparado, depois de tantos anos afastado, né? Para que ele pudesse se transformar naquele homem que agora ele voltava a ser, porque eu acho que foi um acordar de coisas que já existiam nele, mas que ele se perdeu. Então ele volta já em condições de amparar e de estar junto daquelas pessoas que ele também tanto amava e que ele tinha se afastado. E nesse momento, exatamente esse momento que vai acontecer a culminância, né, da saída deles aí do planeta. É isso que eu interpretei aqui dessa pequena descrição. Vocês repararam que ele diz que as pessoas se surpreendiam com aquela fumaça, se surpreendiam com aquele fogo, ou seja,
eu acho que, do ponto de vista cultural, não se estudava muito o fenômeno dos vulcões em processo, digamos assim, porque ele diz, quando ele fala assim, que continuavam do cimo do Vesúvio, elevavam-se grossas pirâmides de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do A causa, fenômeno né? insólito, É. fenômeno insólito, ou seja, era algo para eles totalmente Ninguém sabia que desconhecido. era um vulcão. Não, não Eu sabiam li, que era um vulcão. as pessoas não sabiam, era um Monte Vesúvio, né? E Uhum. como havia muito tempo, acho que 1.800 anos antes tinha ocorrido um tremor, É isso né? Aí, mesmo. provavelmente uma população deve ter morrido também nessa outra coisa, né? Mas ninguém sabia que ali era um vulcão adormecido, né? Foram pegos de surpresa. Quem quiser pode ler também aquele romance do Rochester, muito bonito também, Herculano, é. Herculano, né? Editado pela Pulando a FEB, cidadezinha. editado pela FEB, e lá ele deixa claro que muita gente conseguiu escapar, muita gente fugiu, saiu da cidade, conseguiu escapar, mas muita gente, como ele diz aqui, imagina, estava todo mundo, você vê que era a situação, todos ali congregados para uma festividade, não é? O É, circo lotado de gente, todo mundo ali apinhado, quer dizer, quem poderia fugir acabou sendo massacrado ali naquele processo. Muitos não morreram pelo Vesúvio, mas morreram massacrados ali, pisoteados, né? é, Então a gente fica imaginando que aquela tal história, o homem põe, né, e Deus dispõe, porque a gente se programa para as coisas, né? E aí a gente vê a página inicial que a Sandra trabalhou, quando ele fala de nós, né, adorando os nossos fantasmas, alguma coisa, e alimentando os nossos verdugos. Foi o que aconteceu com Plínio. O Plínio era um rapaz com sentimentos bons, sentimentos de família, amava realmente a esposa, mas veja bem, acordaram nele, se acordou, ele permitiu o acordar de velhos verdugos, e ele perdeu grande parte da vida, da existência, para o cultivo de paixões nefastas. Só bem mais tarde percebeu a pessoa com quem ele estava envolvido, o que ela representava, mas ele jogou fora toda a possibilidade de um crescimento junto à esposa, junto a esse pai afetivo. E então a gente vê no Plínio, a gente vê a página de abertura de hoje, do nosso cultuar os nossos fantasmas e fortalecimento dos nossos verdugos. E o atraso que isso pode causar para nós, né? O atraso, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer falar, Babi? Tá aí. Não, ninguém quer falar, de ignorar. Rosana está quase dormindo. Glória, quer falar alguma coisa? Ana, seu Antônio? Ninguém? Sandrinha? Não? Então, como é que está nosso tempo? Ainda temos algum tempinho, ainda dá para ler mais um pouco, né? Então, Ana quer ler um pouquinho? Posso ler. Uma chuva de cinzas, a princípio quase imperceptível, começou a cair, enquanto o solo continuou a tremer, com ruídos surdos, inexplicáveis. De instante em instante, ouvia-se o estrondo pavoroso de colunas derribadas ou de edifícios desmoronados pelos abalos sísmicos, ao mesmo tempo que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indizível, Pompeia assistia aos seus últimos instantes, numa aflição desesperada. Na vila de Lentúlios, os escravos perceberam imediatamente o perigo próximo. Nos primeiros momentos, os cavalos relinchavam estranhamente.
e as aves inquietas fugiam em desespero. Após a queda das primeiras colunas que sustentavam o edifício, todos os servos do senador abandonaram precipitadamente os postos, desejosos de conservar noutra parte os bens preciosos da vida. Somente Ana ficara junto dos amos, dando-lhes conhecimento dos horrores do ambiente. Os três, numa justificada inquietude, escutaram o rumor horrível da inolvidável catástrofe do império. A própria vila, em parte, estava já meio destruída, penetrando as cinzas pelos desvãos abertos, pela queda dos telhados e começando a sua obra de lenta sufocação. Ansiavam todos pelo regresso imediato do Plínio, a fim de resolverem as providências a adotar, mas o velho senador, cujo coração não se iludia nos seus amargurados pressentimentos, exclamou em tom quase designado: Ana, traz a cruz de Simão e vamos à prece, que te foi ensinada pelos discípulos do Messias. Diz-me, ó coração, que é chegado o fim da nossa romagem. Enquanto a serva buscava apressadamente a relíquia do ancião de Samaria, aprontando o perigo das paredes oscilantes ou dos lentos, ouvia o surdo rumor da terra dilacerada e os gritos apavorantes e sinistros do povo, misturados ao barulho tremendo do vulcão, que transformado em fornalha imensa e indescritível, enchia toda a cidade de cinzas e lavas comburentes. Lembrou-se então o senador das afirmativas de Cristo nos dias idos da Galileia, quando lhes asseverava que toda a grandeza romana era bem miserável e, num minuto breve, poderia o império ser reduzido a um punhado de pó. O coração batia-lhe descompensado naquele minuto extremo. Mas a velha serva havia regressado e ajoelhava-se serena, guardando nas mãos a lembrança de Simão e de Lídia, orando em comovedora e profunda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse instante, porém, a voz da serva emudeceu subitamente, enquanto seu corpo rolou sobre novos escombros, sentindo-se ela amparada espiritualmente pelo venerável samaritano, que a conduziu imediatamente às mais elevadas esferas espirituais. Tal a pureza do seu coração, iluminada nas dores e testemunhos mais angustiosos do aprendizado terrestre. Vamos dar Ana, uma paradinha aí, Ana? sim, Vamos dar uma paradinha, Ana, senão não vai dar tempo de comentar. sim, realmente aqui é emocionante demais o acontecimento, né, para todos ali, e aquela agonia, aquela angústia de tudo sendo desmoronado, tudo acabando, tudo se tornando cinzas, mas o senador, ainda com muita fé, ele exclamou a Ana que buscasse a cruz para poder, com a fé em Jesus, rogar para que tudo pudesse estar, que eles pudessem ser amparados. Vocês podem comentar. Estou muito emocionada. Quem gostaria de falar no lugar da Ana? Quem gostaria de comentar? Ninguém quer dar uma posição, com uma colocação?
Gente, é realmente assim emocionante esse término. A gente vê os três reunidos. Você vê que ele faz questão de dizer que Ana é levada imediatamente às altas esferas, ou seja, as esferas crísticas, lá onde está Lívia, porque elas, na realidade, é aquilo que a gente falou do início, elas eram almas muito próximas em termos de valores, de resignação, não é? Ela veio realmente como suporte nessa missão da Lívia. Ela foi a escora da Lívia a vida toda, né? E depois do próprio Plínio, da Flávia, então você imagina que espírito de doação, e não tinha nenhum vínculo consanguíneo, não tinha nada, não era família assim propriamente, mas eram vínculos do coração. E que ela, inicialmente, não tinha esse vínculo com o senador, que ele, em vários momentos, inclusive, havia destratado. Não sei se vocês lembram, quando ele pega a Lívia conversando com Ana, que ele dá uma assim, ele dá uma bronca na Lívia, que como você fica aí trocando confidências com uma serva. O que era isso? Uma patrícia, onde já se viu uma patrícia romana descer a esse nível. Então, em vários momentos, ele é, foi, digamos assim, hostil com a Ana. Só depois, mas ela também soube perdoar e compreendê-lo e se tornou uma mãe espiritual. Na realidade, ela foi uma mãe. Ela foi uma mãe para a própria Lívia, como ela foi para o Públio, como ela foi para a Flávia, né, para todo esse grupo familiar. Eu diria assim, sabe aquele esteio anônimo, apagado? Alguém uma vez disse que para que a porcelana, a rica porcelana pudesse ser transportada, precisava da palha anônima que lhe servia de proteção e de amparo. E ninguém valoriza a palha, mas certamente sem a palha, o vaso de cerâmica não conseguiria, ou de porcelana fina, não conseguiria um transporte seguro. E há criaturas que têm esse papel totalmente, às vezes, apagado diante do mundo. Aí você vai ver a Ana não casou, a Ana não teve filhos, não teve família, ela viveu exclusivamente para dar esse suporte à Lívia. Gente, são programações divinas, é lindo demais isso, é lindo demais. E quantas vezes nós temos pessoas dessa natureza perto da gente que a gente não dá a mínima. Quando eu digo não dá a mínima, não dá o devido valor, não olha com um olhar diferente, né? Então, eu acho assim que a figura da Ana, a gente não, em momento nenhum é dado espaço, nem cabia no livro, para a gente ouvir o pensamento da Ana, né? O seu sentimento, né? A colocação do seu coração. A gente vê algumas poucas falas quando se dirige a Lívia ou ao senador, a solidariedade, a gente vê isso tudo, né? Então, mais alguém que queira falar alguma coisa? Eu sei que faltam só 2 páginas, mas a gente não vai correr com essas 2 páginas. E aí a gente vai depois, se for o caso, a gente relê mais um pouco, 3 páginas. Então, se vocês não querem falar, vou pedir a Glorinha para cantar uma música. Deixa eu anotar aqui, peraí.
da noite cobrir os teus sonhos. E a dor fizer morada em seu coração. De mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É sua que eu juro e meu fã. E de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos alivia. Com a sombra da noite cobrir os teus sonhos. E a dor fizer morada em seu coração. De mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É sua que meu juro e meu falo. E de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos alivio. Então, nesse momento, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos parar para reunir-nos em Teu nome, Jesus, para o estudo desse livro que vai chegando ao fim, que nos trouxe tantas emoções e tantas reflexões. Senhor, ajuda-nos para que também nós possamos desabrochar, romper as cascas que prendem as nossas sementes do bem, que as impedem de germinar. Ajuda-nos, Mestre querido, para que possamos compreender a importância da dor, a importância das dificuldades que surgem, mas que saibamos valorizar os momentos que nos ofereces, em que nos reunimos em Teu nome, fortalecendo o nosso sentimento no bem, o nosso desejo de praticar o bem. Ampara-nos, Jesus. Ajuda-nos para que possamos melhorar, para que possamos caminhar com mais determinação.
Fortalece-nos, Mestre. Pedimos por todos os espíritos que se encontram vinculados, atrelados a nós, por sentimentos ainda não fraternos. Certamente, Jesus, a sua animosidade está enraizada em nosso comportamento, nas chagas e nas feridas que lhes provocamos. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de reparação, a oportunidade de reharmonizarmos-nos com eles. E assim, Senhor, fica conosco, agora e sempre, pedindo ainda, Senhor, que abençoes os nossos lares, que abençoes este lar que nos acolhe neste momento, que envolvas a todos que se encontram vinculados a nós nesse momento. E aquelas pessoas, nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, que onde se encontrem, sejam igualmente abençoados por ti, agora e sempre. Que assim seja.